primeiramente, boa tarde. Fazendo então as palavras do nosso presidente, nós vamos, na verdade, tentar fazer o quê? Tentar estabelecer com vocês uma lógica em relação à informação que é o mais importante. Muito se fala em relação ao Renan, ao que acontece com ele, o que aconteceu, e a gente está tentando, então, através desta coletiva aqui, transferir para vocês informações concretas, né, corretas, sobre o problema de saúde do nosso atleta. Como todos vocês sabem, o Renan é um atleta das nossas categorias, né? Foi alçado ao profissional e, obviamente, um atleta que todos nós adorávamos, não só como pessoa, mas principalmente como atleta e, obviamente, pela figura que ele representava, né? Um garoto que, com tão pouca idade, assumiu uma posição dentro de um grupo de profissionais com tanta qualidade que parecia um veterano. Mas, infelizmente, né, a vida ela traz surpresas para nós, né? Eu que sou médico, trabalho com a medicina, estou indo para 24 anos de formado, a gente, infelizmente, às vezes vivencia situações complicadas, né? Complicadas, que a gente não espera, mas nós temos que ter a sabedoria ou a tranquilidade em tentar resolver. E o que aconteceu com o Renan, infelizmente, ele acabou desenvolvendo uma doença no sistema nervoso central, que é o cérebro, uma doença que nós acabamos por fazer o diagnóstico no início do ano e não medimos esforços. Aí eu quero até fazer um paralelo, porque o Batistotti, ele me lembra bastante o Zunino nessa situação. Na hora que eu perguntei, na hora que eu falei, na hora que eu mostrei a situação, a primeira coisa que ele falou: comece esforço, faça o que for necessário. E é exatamente o que nós estamos fazendo. Não estamos medindo esforços, nós estamos fazendo o que é necessário para tentar tratá-lo. Mas, infelizmente, é uma doença séria no sistema nervoso central. Ele já foi submetido a 2 cirurgias e nós estamos acompanhando, né? Então, ela transcende, infelizmente, as lesões esportivas, né? Ela não é uma lesão esportiva, não é uma doença do trabalho, é uma enfermidade, é um acaso da vida. E nós estamos tentando fazer de tudo que seja possível para que ele consiga ter a melhor qualidade de vida possível, a melhor das condições. Então, estabelecendo uma questão até de ordem cronológica e objetiva, ele foi submetido a uma cirurgia neurológica, uma neurocirurgia, para ressecção de um tumor cerebral. Ele está agora sob cuidados clínicos. A previsão é iniciar um processo de quimioterapia e radioterapia para tentar diminuir ao máximo possível o restante do tumor que ficou. Nós estamos com confiança que isso possa ter sucesso, em vista que, pelo que nós temos conversado com os especialistas, e aí nós procuramos os melhores possíveis que possam dar esse suporte para ele, que existe chance, sim, existe chance dele conseguir vencer essa batalha. Então nós vamos dar o suporte, que é aquilo que nós podemos fazer, dar suporte para ele e que ele realmente consiga vencer isso daí. Tá aberto? Aproveitando então, né, doutor, o senhor acabou de dizer, né, que existe chance sim de ele vencer essa doença, a gente torce para que realmente isso aconteça. Mas quando o senhor cita, né, que existe chance, realmente mostra que é uma situação muito delicada, é um negócio muito complicado para que ele consiga sair dessa, mais ou menos nessa linha, doutor? Não, veja bem, olha só, quando eu falo isso, a gente tem que entender que a gente acaba fazendo uma análise em vários aspectos. Ele é um atleta profissional, certo? Ele acho que a vida toda pensou em ser jogador profissional. Ele alcançou isso aí, porque ele chegou a ser jogador das nossas categorias profissionais. Hoje,
ele não está podendo mais jogar. Então, quando a gente fala assim, que a gente quer dar de tudo, que ele possa superar, é tentar voltar a jogar futebol, que eu acho que está em segundo plano, ter uma qualidade de vida, ter uma sobrevida prolongada, certo? E se tiver essa sobrevida prolongada, ter uma sobrevida com qualidade. Eu sei o que você quer me perguntar, eu entendo, mas assim, a resposta que eu vou te dar é o seguinte: de verdade nós não sabemos. Nós procuramos os especialistas e eu vou te dar a mesma resposta que eles nos deram. Existe chance do quê? Dele sobreviver bem, existe chance dele conseguir ter uma boa qualidade de vida, existe chance dele conseguir até voltar a fazer algumas atividades, mas também tem chance que isso nada dê certo. Por quê? Porque isso é uma resposta biológica, então cada um tem a sua. Então nós vamos esperar que a dele seja ótima, nós vamos torcer para que seja ótima. Agora, isso não é uma coisa controlável e não dá para mensurar. Eu não posso dizer para você agora de chofre, entendeu? De imediato, que isso vai ter sucesso. Mas o que eu posso te dizer, e que até para a nação havaiana, para os torcedores, para aqueles que rezam como nós, certo? Por ele, certo? E torcem por ele como nós, é que nós vamos fazer de tudo, certo? Então, o que é o de tudo? Tudo que existe possível, certo? Então, não vamos entrar em outras esferas. O que é possível, o que a medicina pode oferecer para ele, nós vamos tentar fazer. Né? Então, nós vamos quimioterapia, radioterapia, medicação, certo? Internação hospitalar, cirurgia, certo? Então, toda uma gama de possibilidades, né? Agora, vai dar certo? Não sei. Infelizmente, eu não sei, certo? Mas eu aprendi nessa minha vivência de medicina uma coisa: na medicina não existe sempre, não existe nunca, certo? Então a gente tem que acreditar. Então, sempre vai dar certo? Não vai dar certo, nunca vai dar certo? Não. Então nós vamos acreditar, nós estamos acreditando, como a família acredita, certo? Nós queremos que ele se recupere. Se ele vai jogar futebol, se ele vai voltar a ser quem ele era, isso eu não sei. Eu hoje quero dar para ele qualidade de vida, eu quero dar para ele condições, quero que ele possa ter, pelo menos, aproveitar a vida dele, certo? É um rapaz jovem, não tem nem 20 anos, entendeu? Ele tem muitos anos para viver, né? Eu acho que é isso que ele deseja também, eu acho que a família dele também deseja isso daí, certo? Futebol talvez ficou em segundo plano. Será que ele volta? Não sei, ele é jovem, né? Pode até voltar, se superar bem, né? Agora, eu não sei se essa agora é a nossa primeira alternativa, né? No sábado foi a festa, né, do acesso, e agora essa notícia ruim o Avaí está dando. Como é que está o clima dentro do vestiário? Como é que está o apoio dos jogadores em função agora dessa notícia ruim? Eu concordo com você, é uma notícia ruim, mas a gente tem que ter maturidade para enfrentar esses problemas, né? Nós temos um clube que às vezes as pessoas não percebem, mas é um clube extremamente estruturado em vários aspectos, né? Então você transferir problemas administrativos para a condução do clube não é o melhor. Então o departamento médico ele conduz isso de forma bastante prática e objetiva, certo? Com carinho, certo? Com a ternura que necessita o atleta, mas de forma objetiva, prática, técnica, você entendeu? Como nós tratamos todos os nossos atletas, né? Lógico, fazendo um paralelo ao que você está falando, dúvidas, por exemplo, se o Marquinhos voltava a jogar, se ele voltaria bem, certo? Se ele realmente seria o mesmo jogador, né? Acho que ele voltou bem, na minha opinião, ainda tem a acrescentar, foi decisivo para nós em vários momentos, né? Então é uma coisa técnica, certo? Não é uma coisa de emoção. Não que nós não nos emocionemos, não que nós não tenhamos aquela compaixão em relação a esse aspecto. A gente não transfere isso para o departamento de futebol, tampouco para o vestiário. Porque de verdade o vestiário, o jogador de futebol, ele tem que dar o apoio dele para a família, certo? Mas é como a nossa equipe externa aqui que trabalha na parte administrativa. Ela pergunta para nós, ela dá opinião, só que quem conduz somos nós, do departamento médico. Nós temos uma estrutura para resolver isso daí. E a gente, obviamente, trabalha da forma mais profissional possível, certo? Para quê? Para dar suporte, para dar garantia e principalmente para passar para a família e para o próprio atleta que ele está sendo bem conduzido.
né? Então eu concordo que é uma notícia ruim no dia de hoje, que a gente deveria estar comemorando, mas nós estamos comemorando, nós temos acesso, certo? E a gente até, de verdade, tem até mais condições agora para estruturar mais e para ter maiores condições e até para propiciar para o atleta, se for possível, mais condições. Doutor, sobre essa doença ainda que o Renanzinho tem, né? Ela é benigna, ela é maligna, e em outra situação, o senhor falou há pouco, né, que já conversou com diversos especialistas do assunto e não conseguiu chegar a um denominador comum. É uma doença rara essa que o Renanzinho adquiriu? Não é rara. Na verdade, assim, a doença é um tumor. Se você entrar, às vezes, em aspectos técnicos, não acrescenta muito, certo? Porque até a gente está falando mais para público leigo do que para público especializado. Então nós não estamos num seminário médico. Uma doença é um tumor cerebral, né? E que ele tem, na verdade, aspectos de tratamento. Entre eles, você tem a ressecção, que é a ressecção cirúrgica, e que, como ele é numa localização, o grande problema dele é a localização. Certo? Porque dentro da massa encefálica do cérebro você poderia ter várias localizações. Ele tem uma localização que é próxima de áreas motoras importantíssimas para o corpo e áreas na questão do sistema respiratório. Então, por estar numa localização que é uma localização de estruturas muito nobres, a gente considera que é um tumor agressivo, certo? Mas pela localização em si. Ele pode ter uma boa resposta por quimio e radioterapia, ou seja, você pode enxugar, você pode diminuir esse tumor através desses procedimentos coadjuvantes. O problema é a localização, o que torna, na verdade, uma ressecção completa praticamente impossível, porque se você assim o fizesse, você traria mais danos ao indivíduo. Então, foi feita uma ressecção parcial, em torno de 70%, e os 30% residuais nós vamos tratar através de outros tipos de tratamento, que são tratamentos coadjuvantes. Há possibilidade de diminuir? Sim, mas sempre haverá necessidade de um controle, isso não há dúvida nenhuma. Outra coisa, doutor, como é que está o Renanzinho hoje? Ele segue internado, ele está bem? Como é que está ele hoje? Logicamente não está bem, né? O bem que eu digo é se ele está consciente, se está consciente, sim, consciente. Venha, compre o ingresso, tá? A receita líquida do ingresso, nós vamos tirar as despesas, será guardada para que a gente compre uma residência para o Renanzinho. Sei que dificilmente vai acontecer o valor nesse jogo, tá? Mas nós vamos juntar mais algumas outras promoções de jogos possíveis para que a gente atinja um valor necessário para comprar uma residência para a família do Renanzinho, até porque hoje o apartamento que o Renanzinho mora, em função do que foi acometido, tá? A gente decidiu em reunião de diretoria, pela informação do Funchal, a despesa do aluguel está sendo feita pelo aluguel, tá? Até porque a família teve uma receita considerável, né, e despesa considerável para a manutenção do Renanzinho. Como eu digo, o Havaí é família, e eu acho que nenhum membro da família havaiana tem que nós deixamos de atender, como disse o Funchal, nós vamos ter, né, Funchal, algumas despesas a mais e grandes com o tratamento do Renanzinho, mas o Havaí está aí porque o Havaí é dessa forma. Já há uma definição do valor de ingresso, o Marquinhos também nos disse que mantém há alguma alteração? Vai permanecer o mesmo ingresso, nós vamos tirar todas as despesas, vamos guardar numa conta, aplicado financeiramente, até atingirmos o valor. Eu até gostaria que o sócio que não paga, se fosse a bilheteria, apresenta a carteira de sócio e compra um ingresso de R$10. Vai ajudar a aumentar a receita do Renanzinho. Se não tiver condições de comprar pela correria do jogo, tá? Vai ter uma urna em cada entrada dessa, vai lá e deposita na urna o que achar
necessário para ajudar o Renanzinho. O que nós temos que, na realidade, é buscarmos um recurso para que a gente dê a tranquilidade e a condição de vida melhor para esse atleta que nos ajudou lá no início. Só pelo menos, para encerrar da minha parte, uma pergunta até voltando ao doutor Luciano Funchal, uma pergunta mais direta. Eu sei que é chato esse tipo de pergunta, é claro que é um assunto que vocês não gostariam de estar falando nesse momento, né? A pergunta é chata, mas a gente tem que fazer. A chance é boa? A chance existe. Então, se ela existe, nós vamos atrás dela, né? Entendeu? Essa mesma pergunta que você está fazendo, veja bem, nós também fizemos, né? Vocês sabem bem, eu sou ortopedista, minha área de formação médica é ortopedia e traumatologia. Eu não sou neuro nem neurocirurgião, então eu sei as minhas limitações, e que são muitas, né? Então nós procuramos realmente os especialistas da área de neurocirurgia, de neurologia, certo? E agora de oncologia, para que eles, primeiro, nos deem o norte, segundo, que eles conduzam o caso do Renan, e obviamente, como você, obviamente eu faço perguntas mais técnicas, né, sobre qual é o andamento, qual é o próximo segmento, qual que é o próximo caminho que nós devemos traçar para o menino, certo? Nós queremos dar para ele a maior dignidade possível, certo? Que for, se for necessário, o que for possível a gente fazer. Então é o que nós estamos seguindo. Qual que foi a resposta sobre isso? Olha, primeiro, o tumor precisa de tratamento. Infelizmente é numa localização não muito adequada, certo? Mas tem como tratar. Faremos partes, cirurgia e tratamento coadjuvante. Qual é a resposta? Não sabemos. Tem que esperar. Por quê? Porque cada pessoa responde de uma forma. Mas tem chance? Tem. Então, vamos nos segurar nessa chance. Qual é a situação física dele? É possível, por exemplo, no próximo jogo contra o Brasil, ele entrar com a torcida, estar presente? Não, isso de forma nenhuma, porque nós nem recomendaríamos, né? Ele está debilitado, veja bem, ele está sendo submetido a tratamento cirúrgico, quimioterapia, radioterapia, isso daí debilita até um indivíduo jovem de 20 anos. Tá certo? Então ele está debilitado. Eu acho que nem é conveniente, eu nem recomendaria, porque todos esses tipos de indivíduo acabam tendo uma baixa de imunidade muito importante. Você ficar junto de aglomerado aumenta muito a tua chance de contaminação, até por geles de baixa virulência, mas que no indivíduo de baixa imunidade acaba sendo uma coisa bastante séria, né? Então nem haveria a menor condição. Isso daí não traria para ele nenhuma vantagem, nem para o torcedor. Eu acho que eu vou fazer das palavras do presidente, torcedores que se quiser ajudar, ele ajuda bastante já, nos dando algum recurso para que a gente possa transferir esse recurso para o menino e sua família. O resto nós vamos fazer. Tomara a Deus que eu possa chegar aqui e falar assim, ó, o Renan vai vir, tá aí agora, tá andando, tá falando, tá conversando, certo? Tá tocando a vida. Tem um tempo assim de tratamento, doutor? Não, isso não tem. Isso depende muito da resposta mesmo, né? Fechou? Agradecer a Verolife que está também apoiando, né? Acho que era importante a questão do plano de saúde do clube. Na realidade, né, a gente tem a parceria com a Verolife, né? Então, como todos os atletas e funcionários do Avaí, eles têm plano de saúde e a gente está colocando o tratamento do Renanzinho aonde a Verolife cobre. O que a Verolife não cobre, o Funchal está trazendo para nós estamos fazendo um esforço para pagar, tá? Porque nós não vamos deixar o Renanzinho, isso aí, solicitação do Funchal, tá? Sem condições de tratamento. Então, Verolife nós temos plano de saúde, está cumprindo, e o que não está dentro do plano, a gente vai fazer com que o tratamento aconteça.